Olá, querido, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de chegar na sua casa, no seu trabalho. Nós não sabemos aonde você está, mas o importante é que a palavra de Deus está chegando ao seu coração. A Igreja Batista no Maneló está se preparando nesta semana para o Alto de Páscoa. E Alto de Páscoa, na verdade, é um título de uma programação, de um evento que nós retiramos da palavra de Deus para passar aquelas pessoas que estarão aqui a forma da qual o Senhor preparou para que eu e tantos outros que estão nos ajudando nesse Alto de Páscoa pudesse passar para vocês aquilo que nós sentimos, aquilo que a Bíblia nos mostra e da forma que nós fomos alcançados. Na verdade, nós queremos passar de uma forma teatral, musical, com encenação, poesias e tudo que é parte artística de refletir a glória abundante do Senhor sobre nossas vidas. E o que nós queremos é tirar da palavra de Deus e passar para o seu coração. Porque o Alto de Páscoa é muito importante para todos nós. Eu vou falar para você em Marcos capítulo 16, verso 9, diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Está falando aqui, é pequeno esse relato, claro, estou lendo só esse verso, mas fala de Jesus Cristo, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E aqui ele fala que quando ele ressuscitou, esse texto em Marcos diz que ele apareceu a Maria Madalena, da qual ele expelira 7 demônios. Mas, na verdade, eu queria pensar com você sobre o fato de Jesus ter um encontro com esta Maria Madalena, e curar ela no processo de sua existência, enquanto ele estava vivo, andando, conversando. E aí acontece, depois Jesus morre, ressuscita um domingo, como diz aqui a palavra de Deus, e se encontra com ela para conversar com a mulher que foi restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. E o Alto de Páscoa, ele reflete muito isso, porque na verdade é um encontro que nós temos com o Senhor em nossas vidas através desses escritos, dessa palavra, o encontro que o Senhor teve conosco em nossa história. Todos aqueles que estarão representando, todos aqueles que estarão contando uma poesia, falando de uma profecia, aqueles que estarão de repente, na forma de teatro, falando ou manifestando seus gestos para que possam, de alguma forma, entrar no seu coração aquela mensagem na qual nós fomos restaurados e até hoje estamos passando esta restauração. Nós entendemos que o Alto de Páscoa, ele passa de uma forma significativa e, de repente, de uma forma simbólica, aquilo que aconteceu no nosso interior. Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, na verdade, o Alto de Páscoa fala só e apenas de Jesus. E aí, pastor, não vai mudar isso? Não tem como mudar essa história. Foi essa história que mudou a minha vida e mudou a história de todos aqueles que estarão no Alto de Páscoa. E o que na verdade acontece é que a alegria que invade todo o entendimento nosso, toda a nossa compreensão, ela precisa ser manifestada de alguma forma. E o Alto de Páscoa não só emociona vocês, mas também todos que participam, porque nós lembramos como foi com Maria Madalena, o dia do nosso encontro. O dia que Jesus olhou para a gente e, diante de muitas pessoas, até parentes e amigos, aqueles que nos eram chegados, nós tínhamos perdido o valor. Nós já não éramos mais nada para aquelas pessoas que, de repente, desistiram da gente. Poucas foram as pessoas que insistiram para que você desse certo. Mas, na verdade, aquela pessoa que acreditou, morreu e deu uma oportunidade de você ter uma vida melhor, uma vida em que passasse por sua existência e pudesse permanecer na eternidade, sonhando, crendo, estando num estado de gozo, de alegria, de paz, se chama Jesus.
Foi ele que entrou na história, na minha história, da vida do pastor Fábio, na vida de muitas pessoas da Igreja Batista no Monerói, e mudou. E a razão de estarmos vivos e fazendo o alto de Páscoa, e não só o alto de Páscoa, mas tantas outras coisas que nos fazem lembrar de que, de alguma forma, o Senhor nos alcançou, seja de repente pela comida, seja de repente pela entrega de uma roupa, seja de repente por uma palavra amiga, pela uma oração, pelo culto de cura, de libertação, seja pela ministração, uma oração, seja pelo louvor, nós não sabemos, mas o Senhor Jesus, ele tem a estratégia e ele passa essa visão para a igreja para que de alguma forma ele tenha condições de chegar com a sua mensagem, a mensagem dele, como foi com Maria Madalena, chegar no coração de alguém que está cansado, sobrecarregado, que já desistiu da vida, que já desistiram dele ou dela. Na verdade, o Alto de Páscoa conta a história de Jesus intervindo em nossa história. Maria Madalena passou por a sua história e ninguém queria esse relacionamento com ela. Jesus foi lá e quebrou isso e fez com que essa mulher tivesse uma nova perspectiva de vida. E é o que nos faz fazer o Alto de Páscoa e crer na história que estamos passando para você. A fé foi introduzida em nossos corações através daquele ato, aquela atitude de Jesus Cristo naquela cruz. E isso que nos empolga. Estou falando com você aqui agora e nós temos uma equipe trabalhando no Alto de Páscoa, montando, vendo som, vendo luzes, vendo o coral, o ensaio, só para, de alguma forma, para que de alguma forma o Senhor possa nos utilizar com poder e glória para falar com você. Você que está desistindo da vida, você que desistiu, você que passou pela rejeição e desistiram de você, eu tenho uma história para você, que é a minha história, a história de muitas pessoas. Esse Jesus que ressuscitou no primeiro dia, o texto diz que ele apareceu a esta mulher pecadora e que tinha provado da sua graça, da intimidade de Jesus e foi curada enquanto ele estava dando uma de suas mensagens. E nós cremos que, através de uma mensagem que o Senhor tem dado para todos nós, seja na escola ministerial, em célula, nos louvores, como eu disse para você, nos ministérios que nós temos, o objetivo é que Jesus encontre com uma pessoa que já está desistindo da vida, já desistiu da vida, ou de repente desistiram dela. O Senhor Jesus é aquele que vai trazer a graça, é aquele que vai trazer o viver diário, a continuidade, a alegria de continuar vivendo. Então, o que nós queremos é que você encontre com esse Jesus do Alto de Páscoa, com esse Jesus que mudou a nossa história, com esse Jesus que mudou a história de Maria Madalena, com esse Jesus que continua todos os dias criando novas histórias, novos ciclos, novas oportunidades, um novo momento para mim e para você. Na verdade, esse Jesus é a causa, é o fator de estarmos vivos e constantemente olhando para as dificuldades como novos desafios e oportunidades de vermos Jesus atuando mais uma vez em nossa vida. Nós não desistimos de viver porque somos fortes. Eu estou falando da Igreja Batista no Monerói, alguns irmãos, irmãs, filhos e filhas que estão aqui, discípulos. Nós não desistimos porque nós somos fortes. Nós não desistimos porque nós temos toda a sabedoria e conhecimento. Não, nós não desistimos da vida e empoderamos, mesmo com dificuldades e adversidades, empoderamos outras pessoas a viverem a sua história, porque esse Jesus, ele não morreu e não ficou naquela cruz pendurado o resto de toda a história. Não, ele foi crucificado. O texto diz que ele morreu. E esse texto, um dos textos diz que ele ressuscitou. Essa é a nossa alegria, em saber que o Senhor Jesus ressuscitou. E depois que ele morreu, ressuscitou, ele comprovou que morreu, ressuscitou, aparecendo para outras pessoas. Atos 1 diz que ele ficou mais ou menos 40 dias aqui, aparecendo, conversando, orientando.
dando uma nova perspectiva, assim, ó, viu? Eu morri, ressuscitei, e agora ressuscitado eu quero falar com vocês. Em vida eu falei com vocês que vocês teriam uma nova vida. Quando eu andei com vocês em carne, sentindo as mesmas aflições e dores, eu falei que teria um lugar melhor, eu falei que o meu pai tinha preparado um lugar melhor, que tem um lugar melhor. E agora que eu morri e ressuscitei, estou falando que depois que eu ressuscitei, esse lugar existe, está preparado. E 40 dias o Senhor, é isso que é a Páscoa, né, que nós comemoramos, e 40 dias o Senhor estava falando, andando, comendo, visitando, e empoderando, falou assim, espere, da mesma forma, o mesmo processo que eu passei, todos vocês vão passar, vão morrer, mas não vão ficar mortos para sempre. Aqueles que morrerem, confiando em mim, acreditando, guardando minhas palavras, acreditando que eu morri, sou a ponte, sou a porta, sou o único caminho, vão ressurgir. Vão andar como eu estou andando nesses 40 dias. Vão viver, vão olhar no olho, vão conhecer que Jesus sabia quem era Pedro, quem era Timóteo, sabe quem era todo mundo. Vocês vão ressuscitar, porque eu ressuscitei e eu estou ordenando que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso que nos motiva a continuar vivendo. Não conseguiram apagar a história de Jesus. Apagaram de outros profetas, outros líderes religiosos, mas nunca conseguiram apagar a história desse homem chamado Jesus de Nazaré. Nunca. Essa história ficou viva por 40 dias ele andando, continuou viva essa história em Atos, continuou viva na história e chegou até nós. E essa história continua viva, que Jesus Cristo ressuscitou e nos deu graça, nos deu alegria, fé em acreditarmos, crermos que nós estaremos com Ele. Mas não só quando morrermos, é a partir de agora. Então, filho e filha, que você possa entender que essa história de Maria Madalena, em que Jesus apareceu para ela, Ele pode aparecer para você, pode trazer essa graça, pode mudar a sua história e criar expectativas, fé, a alegria de um novo ciclo, um novo momento. E o que você está passando, o que eu passo, o que todos nós passamos, as dores e aflições não podem retirar de forma nenhuma essa alegria, essa fé, essa certeza que nós temos que o Senhor Jesus não está morto, Ele nos acompanha. Deus abençoe você, que você leve essa palavra ao seu coração. Pastor, eu gostaria de estar aí para poder ver essa encenação e tudo. É só vir. O que nós estamos falando aqui, as pessoas podem trocar por 1 quilo de alimento, porque na verdade o que nós queremos é abençoar outras pessoas também, que precisam de comer, precisam não só de ver o alto de Páscoa, o Jesus que mata a fome, né? A sede do nosso espírito, mas tem gente que precisa comer, filho, filha. Tem gente que precisa de um arroz, de um feijão, e Jesus se materializa com a sua graça através da generosidade da igreja, das pessoas. Então a gente precisa falar, mas muitas pessoas também precisam de ter comida na sua mesa, e nós sabemos que não pode desassociar, né, uma coisa da outra. Tem gente que precisa de alimento, e o Senhor Jesus nos ensina. Se alguém bater na sua casa pedindo um pão, você sendo religioso, e você faz uma oração que Deus te abençoe, e vai dormir em paz, e deixa ir embora sem um pão, o Senhor fala assim, vem cá, cadê a sua mudança, cadê a sua fé, cadê a sua atitude? Então, filho, o alto de Páscoa é para abençoar. Aqueles que estão encenando são voluntários, aqueles que estão trabalhando, são cobrados como profissionais, é incrível, mas eles entendem que é excelência, nós somos chamados para oferecer a excelência, da mesma forma que o Senhor deu sempre o melhor, o seu tempo, a sua conversa, quando andou aqui, Ele sempre ofereceu o melhor, e nós somos convidados para fazer a obra do Senhor com excelência. Então aqueles que são voluntários são cobrados,
em amor para oferecer o seu melhor. E eles estão aqui de manhã, de tarde, à noite, saem do trabalho, vêm de madrugada, estão na escala e vêm oferecer o melhor. Vai ser o nosso melhor, porque o Senhor Jesus nos ensina isso. Então, a equipe, os voluntários que estão ali, estão por trás dos bastidores, estarão oferecendo o melhor. E pastor, como é que eu vou oferecer o meu melhor? Quando você vem e traz 1 quilo de alimento e troca pelo ingresso, é porque existe um outro ministério que está vendo a necessidade em alguma comunidade, ou foi mandado embora do trabalho, o pai tem que estudar, sustentar 2 filhos, 3 filhos, bem como uma mãe. Então essa equipe, que é voluntária, está fazendo toda a encenação, todo o trabalho artístico, pessoas estão orando, pessoas estão trabalhando nos bastidores, e depois que você deixar aqui 1 quilo de mantimento, todos os outros, tem gente aí que deixa 10 quilos e pega um ingresso, tem gente que deixa 20, pega 4 ingressos, tem gente que deixa 40 quilos de alimento, né? E depois pega os 40 ingressos, não há problema, mas o objetivo não é pegar o ingresso só, é porque tem a continuidade. Tem pessoas que precisam, depois que acaba o alto de Páscoa, a gente desmonta todinho, paga tudo sem cobrar nada. E aquele quilo de alimento, a gente soma e depois passa o total que nós arrecadamos, criamos uma cesta básica com todos os alimentos que nós recebemos e não fica nada na igreja. Nós procuramos famílias que estão cadastradas ou estão sendo cadastradas e aí a gente distribui. Então veja só, a graça do Senhor que mudou esse pessoal que é voluntário, a gente trabalha nos 2 sentidos, de abençoar a sua vida espiritual, de você se encontrar com o Senhor Jesus. Trabalhamos a excelência porque o Senhor que entrou no nosso coração, nossa história mudou, oferecemos o melhor e também nós pegamos um alimento que é uma forma de poder ajudar outras pessoas que nem virão um alto de Páscoa de serem abençoadas da mesma forma que todos foram abençoados. Isso é graça que o Senhor nos ensinou. Então, filho, que você venha e seja impactado. Pastor, vai ter link, vai ter pelo site. Nós não podemos confirmar isso, porque a nossa estrutura que a gente monta é muito grande. De repente, para alguém é pequeno, mas para a gente demanda muito esforço, é muito fio, é muita coisa. Então, se eu falo para você que nós vamos mandar um link para você, você pode criar muita expectativa. E aí o que vai acontecer? Nós estamos aqui na Ilha do Governador, você pode aí entrar na internet, nós estamos com geradores para todos os cantos e bairros da Ilha do Governador. Você já imaginou? Nós criamos umas expectativas no seu coração. Você põe todo mundo na sua sala. E aí acontece? Acaba a energia aqui. Eu pergunto, como você vai ficar aí? Então, eu não posso falar isso com você. Mas, se você mora aqui, poxa, você tem sexta, sábado e domingo. Então, sexta-noite, né, vai ser o dia mais tarde, vai ser às 19 horas, 20 horas, perdão, tem gente me ajudando aqui, tá pensando o quê? 20 horas na sexta, e depois nós vamos ter sábado e domingo às 18. Porque sábado e domingo é mais fácil de você se movimentar. Então, poxa, tenta se agendar, pode ter o link? Pode, mas pode acontecer alguma coisa, você criou expectativas, então venha para cá participar, tem estacionamento, você vem aqui, pega seu ingresso durante a semana, né, e participe. E nós queremos fazer do Alto de Páscoa de uma linguagem simples, mas profunda, né, e que consigamos todos nós passar a crucificação de Jesus Cristo, a morte e ressurreição, de uma forma que você compreenda o amor de Jesus por mim e por você. Que Deus abençoe você, que você fique ligado aí em todas as nossas informações, em nossas redes sociais. A partir de hoje, segunda, nós sempre teremos cartazes, vídeos diferentes, e 6, 7 e 8, né? Que nós estaremos aqui, mas não pegue o ingresso no dia, vem pegando, você pode vir segunda, né, terça, quarta, na hora da celebração, né, pegar o ingresso, não há problema nenhum, mas o que nós queremos é que você seja impactado com a graça do Senhor, como um dia nós fomos impactados. Nós não tivemos essa oportunidade que você vai ter agora, de ouvir
e ver Jesus Cristo através de peça, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez através de um teatro, não. Mas nós pegamos essas letras, estudamos, internalizamos no nosso coração, passamos para o pessoal que é de dança, o pessoal que canta, o pessoal que consegue solar, fazer o solo, aquele pessoal que consegue fazer cantar, aquele que consegue fazer uma poesia, para que esse texto fique mais fácil de entrar no seu coração, para que você possa ver como Jesus nos ama. Que Deus abençoe você, que você seja impactado por essa palavra, que você entenda que todos nós passamos aflições e precisamos de Jesus em nossas vidas. Você pode ter habilidade, você pode ter condições financeiras, você pode estar com a estabilidade em sua casa, mas aquela falta, aquele vazio que tem no seu coração, aquelas lágrimas que vêm sempre pelas madrugadas, um vazio, só esse Jesus, Jesus da história, Jesus da Bíblia, só esse Jesus pode preencher-nos da alegria no meio das aflições e quando estivermos sozinhos. É só Ele que é o motivo e a razão da nossa alegria e existência. E o que nós queremos é passar essa história para você. Que Deus abençoe você e nós esperamos você aqui na Igreja Batista no Moneró, no nosso link, na nossa página, sempre tem uma palavra, um versículo para a sua vida, para o seu coração. Mas creia que é o Senhor Jesus que nos dá a vitória e a alegria. Que Deus abençoe todos vocês e eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Pai, eu lhe agradeço pela vida de todos esses homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, de repente, que estão nos assistindo e pedimos que esta graça, essa palavra, e da mesma forma que houve o encontro com Maria Madalena, o Senhor possa encontrar esses filhos e filhas que estão nos vendo ou nos ouvindo, mas que o Senhor venha encontrá-los e que o Senhor venha mudar a história de cada um deles como o Senhor mudou a história de Maria Madalena. E que eles possam ter a oportunidade de virem a participar, ó Pai, desse alto de Páscoa e ver como o Senhor nos ama, como o Senhor continua vivo até hoje, não só naquela época, e como o Senhor restaura vidas, como o Senhor restaura homens, mulheres e famílias. Senhor, oramos e agradecemos e entregamos todos esses que estão nos ouvindo, que a sua graça abundante venha repousar sobre a vida e família de cada um deles e delas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Filho, filha, que Deus abençoe. Te espero um dia ver aqui na Igreja Batista no Moneró, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Amém.